que delícia a gente poder compartilhar esses símbolos de fé, mas que nos estimulam. Cada vez que a gente bate o olho, opa, eu preciso perdoar. Senhor, cura-me. E aí por aí vai, né? Gostoso isso? Mas é gostoso também nós amarmos as pessoas, os nossos irmãos, né? E hoje aqui os nossos irmãos japoneses. Inclusive tem uma pessoa que colocou aqui, e eu vou até ler o recadinho dela, porque eu achei que está muito bonitinho. Quer ver? Olha, ela colocou assim: a Cecília Moretti. Rita, querida, boa tarde. Que programa especial. Bem-vindos sejam nossos irmãos japoneses, que tanto nos ajudam no desenvolvimento do nosso país. Povo que amo, admiro e respeito. Parabéns. E ela coloca no finalzinho, arigato. E que em japonês significa obrigado. É uma maneira de expressar gratidão. E por falar em gratidão, eu quero agradecer o Denis César Teruya, que está aqui conosco, presidente do Instituto Nipo-Brasileiro de Campinas, que veio para falar um pouquinho também dessa cultura tão maravilhosa que é a cultura do povo japonês. Seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Eu sei que no Instituto Nipo Brasileiro, justamente Nipo Brasileiro, porque tem tantos brasileiros tem tantos japoneses quanto brasileiros lá, descendentes ou não. As pessoas podem visitar o Nipo Brasileiro, conhecer, ter mais contato com a cultura japonesa estando lá no Nipo? Sim, no caso é um clube brasileiro, né, pelo Código Civil, né? Uhum. Para preservação da cultura japonesa, não só em Campinas, mas em toda a região. E vocês, todo segundo domingo do mês, têm atividades que as pessoas vão. É isso? Ainda é o segundo domingo do mês? É o terceiro domingo. É o terceiro domingo do mês. Tem a feira oriental, né? Isso. No caso. E aí tem atrações musicais, tem as comidas, tem as curiosidades, as coisas do Japão lá também. Tem o principal yakisoba, né? Tem o karaokê e várias barracas típicas. Tem o karaokê, mas tem o karaokê com as características do Japão? As duas, né? As duas? É aberto, é livre. O karaokê, ele é assim, muito comum no Japão, né? Das pessoas irem para os lugares e cantarem. No caso do karaokê, ele surgiu no Japão há 57 anos atrás, né? E no Brasil foi introduzido pelos imigrantes, né? E que eu saiba, a origem aqui no Brasil foi no bairro da Liberdade, em São Paulo. Que é bem forte a comunidade, a cultura japonesa lá no bairro, né? Para dizer a verdade, o bairro da Liberdade, ele seria de origem afro-brasileira, por causa da escravidão. Por isso que teve essa questão do termo liberdade. Aí, posteriormente, foram chegando outros imigrantes e, na maioria, japoneses, no caso. Aí eles acabaram ficando ali naquela região também. Ficando, né? Só que, atualmente, outros imigrantes asiáticos chegaram, né? Chineses e coreanos também, né? Então tem um número muito forte de chineses na atualidade. Já não é tão forte a comunidade japonesa como era no passado. Eu não sei, pelo que eu observo, parece que tem um número maior de chineses. Mas hoje eles estão em todo quanto é lugar. Ah, sim. Hoje eles estão... No mundo inteiro. No mundo inteiro, não é só no Brasil. E hoje nós trouxemos algumas coisas aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que está exposto aqui na mesinha e até as sombrinhas que estão decorando o nosso cenário hoje aqui. E quantos ícones de mulheres japonesas com os kimonos igualzinho nós mostramos lá no origami, né, Denis? Sim, sim. Elas estão, inclusive, com a sombrinha. Por quê? Porque o sol do Japão é muito forte? Ou tem alguma coisa relacionada ao sol? Porque a bandeira do Japão traz o sol como símbolo. No caso aqui está o sol, né? Talvez por uma questão religiosa, né? Porque a religião predominante é o budismo e o shintoísmo, né? Sim. E preservava muito a imagem do sol. Né? Então a bandeira assumiu esse sol. Sim. Então quando a gente vê tudo branco, mas o vermelho no meio é o sol. É o sol.
Não, e a bandeira do Japão a gente identifica de longe. Pode ter um monte de bandeira. A gente identifica bem rapidinho porque ela é bem simples. De uma maneira simplista, acho que é a bandeira mais simples, né? Somente Mas ela se destaca bem. Se destaca talvez pela sua simplicidade. Mas vamos falar um pouquinho de você. Você é um descendente direto. Os seus pais eram japoneses, vieram do Japão. No caso, tem uma foto ali, né? A gente vai mostrar a foto. No caso dessa foto, são os meus avós, né? Aí, no caso, são meus avós paternos, né? Com meu pai, né? Ao fundo, e meus tios e minhas tias, no caso. Eles vieram da ilha de Okinawa, que fica no extremo sul do Japão. Que seria uma região mais pobre do Japão, a ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa, ela tem características diferentes do Japão, porque aproximadamente há 140 anos atrás, era um país independente. Era chamado Reino de Ryukyu. Então tem línguas diferentes, tem costumes diferentes, tem uma religião diferente. Como eu falei que as religiões predominantemente é o budismo. Lá não é. O budismo, no caso, é de origem indiana. A religião japonesa mesmo é o shintoísmo, que é a religião primitiva do Japão. E lá em Okinawa tem uma religião diferente, que eles chamam de Mushu, que é culto aos antepassados. Entendi. Que é o que meus avós seguiam. Entendi. E essa cultura vem junto. Aí você tem, os seus avós são os que estão sentados. Você disse que o seu pai está atrás. Está atrás, né? E meus tios e minhas tias, no caso, né? Então, paternos, né? Entendi. E todos eles vieram já adultos para o Brasil? No caso dos meus avós, vieram de lá. O meu pai e meus tios já nasceram no Brasil. Ah, o seu pai nasceu no Brasil. Entendi que seu pai tinha vindo de lá também, não. Mas o seu avô é de Okinawa. O meu avô e a minha avó e os maternos também, né? Meus 4 avós vieram de Okinawa. Os 4 vieram de Okinawa? Olha... Meu pai nasceu em Bauru e minha mãe em Itanhaém, no litoral paulista, no caso. Bauru, até eu tinha citado no começo do programa, é uma região com muitos imigrantes, muitos descendentes japoneses, né? Ali Bauru, Marília, tem bastante, várias cidades ali. Sim, nessa região tem bastante, né? Porque antes também era uma forte região agrícola. Os japoneses que chegaram, isso há 116 anos atrás, é bastante tempo, hein, Denis? Olha o quanto vocês, a cultura de vocês, né? Os japoneses que vieram colaboraram com o crescimento, inclusive, do Brasil. No caso dos japoneses, né? É a 6ª maior colônia de imigrantes aqui no Brasil. Você tem uma noção de quantos? Quantos por cento? Em milhões? Atualmente estima-se no caso, a maior parte descendentes, né? Que claro, são os filhos, netos. Cerca de 1% da população em cerca de 2 milhões de habitantes. 2 milhões? 2 milhões. Espalhados pelo Brasil. No Brasil, a maioria no estado de São Paulo, né? Então, 75% dos descendentes japoneses estão na região sudeste. A maioria no estado de São Paulo. Você teve contato com o seu avô para ouvir as histórias? Porque eles trazem muitas histórias, né? Eu não tive muito, né? Eu era pequeno quando eles faleceram. Entendi. Os meus pais que contavam. São falecidos também, mas é eles que me contavam. Eles contavam as histórias. Porque é muito gostoso nós ouvirmos as histórias dos nossos antepassados. Sim. Né? A dificuldade que vieram. Você, por estar hoje como presidente do Instituto Nipo-Brasileiro de Campinas, com certeza você conhece muitas pessoas, conhece muitas histórias também. A maior dificuldade, que até eu estava conversando com a Bianca, eu acho que uma das maiores dificuldades foi a língua. O clima, o lugar para trabalho, tinha aos montes, mas saber para onde ir. Como foi essa chegada dos imigrantes japoneses no Brasil? No caso do Japão, o clima predominante ele é subtropical, não é tão frio assim, parece um pouco o Rio Grande do Sul. Já na região de Okinawa, de onde vieram os meus antepassados, era um clima igual aqui, era tropical. Ah, então não tiveram tanta dificuldade com o clima. Com o clima nem tanto. Mas eu vou parar um pouquinho aqui, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Olha, eu tenho aqui a Maria Júlia Rosário, colocou assim, aqui é a Júlia, eu moro no interior do sul da Bahia. Temos uma colônia japonesa aqui, olha que legal. Mas ela colocou, eu nunca comi comida japonesa. Você tem que comer, menina, tem que experimentar. Pelo menos experimentar para você falar, gostei ou não gostei. Porque eu, particularmente, amo demais. Tem mais participações aqui. Eu falei da Cília Moretti, a Maria Conceição falou que o programa tá lindo. Falei da Maria Júlia. Obrigada, viu, Andréa Rosa? Gracinha. A Maria Aparecida Pereira Alves colocou assim, amo esse programa, moro aqui no Rio Grande do Norte, a cidade chama Paraná. E nem um dia deixo de assistir esse programa maravilhoso. Obrigada. Ô, delícia. A Bernadette de Lourdes Lopes e Amada, ela colocou, convivi bastante com descendentes japoneses e aprendi a valorizar o origami. Bom para a mente, bom para a coordenação motora. Muito legal. Mas agora a gente continua aqui com o carinho, né, na nossa conversa, carinho com a comunidade japonesa, na nossa conversa com o presidente do Instituto Nippo Brasileiro, Denis César Teruya. E a gente quer entender também, a gente falou muito rapidamente sobre a chegada dos primeiros imigrantes, né? O que trouxe os japoneses para o Brasil? Quando isso aconteceu, Denis? Você pode... Então, no dia 18 de junho, né, de 1908, hoje fazem 116 anos da imigração japonesa, veio o primeiro navio que chama Kasato Maru. Ele veio do Japão, aqui para o Brasil, demorou cerca de 52 dias e desembarcou no Porto de Santos. Isso é oficial. Tem histórias que vieram outros japoneses, mas aí não seria numa situação oficial ou de imigrantes, provavelmente no Rio de Janeiro, né? Mas essa data oficial, no caso, inclusive esse navio Kasato Maru, veio 781 imigrantes, ele não era um navio japonês, era um navio russo, que se chamava-se Kazan. Aí teve uma guerra russo-japonesa, que o Japão foi vencedor, e teria tomado esse navio e mudado o nome para Kasato Maru. E foi esse navio que trouxe os primeiros imigrantes oficialmente registrados. Oficialmente registrados. E esse navio, ele já fez outras imigrações anteriormente, em 1906 e 1907, uma leva de imigrantes para o Havaí, para o México, para o Peru e em 1908 aqui para o Brasil. E desembarcou aqui no Porto de Santos. E do Porto de Santos, eles não ficaram em Santos. A maior parte foi para o interior de São Paulo, para trabalhar na lavoura. Ou seja, a lavoura era o que eles conseguiam fazer e não precisavam. Entre eles era muito mais fácil essa comunicação e sabiam o que fazer, sabiam lidar com a terra. É o que eles sabiam fazer, no caso, né? Mas já pensou você sair do seu país? Eu valorizo. Os primeiros que chegaram trouxeram o conhecimento deles e quanto nós aprendemos com todos eles, com todos vocês. Obrigada, viu, por estar conosco hoje. A gente agradece. O que mais se preserva, a gente estava até conversando sobre isso no intervalo, da cultura japonesa nas comunidades espalhadas pelo Brasil. A música é uma delas, né? Eu já vi aqui na comunidade de Valinhos, aqui no Macuco, tem as danças, as festas. O Instituto Nippo Brasileiro tem esse cuidado também da preservação, apesar de ser um clube brasileiro, mas ele traz esse cuidado na preservação da tradição? No caso do Nippo de Campinas, ele foi fundado em 1951, ou seja, tem 73 anos, né? Então, tem vários aspectos, né? Lá você tem o karaokê toda sexta-feira à noite, além dos concursos, né? Municipais, regionais e nacional também. Você tem aula ali de língua japonesa também, para quem quiser fazer. Sério? Que legal! E tem outras atividades, né? Esportivas também, tem aula de judô, de karatê, né?
de taiko, no caso. Lembrando que o taiko, quando fala taiko, a gente pensa que é uma luta. Não, o taiko é música. É um instrumento. É um instrumento. Através de tambor. O taiko é um tambor, né? É um tambor. E a origem desses tambores, né, provavelmente teria vindo de ilhas do Pacífico, né, porque no passado, na pré-história, vários povos formaram o povo japonês. Não só o Ainu, né, os tunguses lá da Sibéria, isso na era primitiva, né, e povos polinésios, né. E esses povos polinésios das ilhas do Pacífico, da Oceania, tem tambores semelhantes, né? Talvez a origem seriam ali. Poderia ter vindo de lá. Quando os japoneses chegaram no Brasil, nós falamos da dificuldade da língua, o que eles sabiam fazer era a agricultura, era lidar com a terra, mas sofreram preconceitos também? Quais foram as principais dificuldades deles? Então, tem isso registrado? Tem porque os japoneses vieram com outros imigrantes, por exemplo, portugueses, italianos, alemães. Os italianos, por exemplo, os espanhóis, tinham muita similaridade com o povo brasileiro, que era de origem portuguesa. Então não tinha muita diferença na língua, porque tanto o italiano como o espanhol, como o alemão, são línguas indo-europeias. Já os japoneses eram de línguas asiáticas, é muito diferente do europeu, porque além da diferença do idioma, o ideograma, né, no caso, é muito diferente. E também na fisionomia, né? Os brasileiros de origem portuguesa eram brancos, né? Como os italianos e espanhóis. E os asiáticos, no caso, eram de raça amarela. Então tinha uma diferença física, étnica muito maior. Olha, língua, aparência, cultura. Sim. Olha, eu imagino o que eles não passaram. Agora, vamos falar um pouquinho só sobre o que nós trouxemos aqui, o que você trouxe. Nós temos a geisha que nós fizemos no origami, seria essa de azul. Não, essa é uma típica mulher japonesa. O que eu entendo, sim, todos eles, né? Todos eles. Como que ela chama? A Bianca. A Bianca até pode conhecer melhor do que eu, né, Bianca? Desculpa. Essa azul aqui, que tá com esse cabelo arrumadinho aqui, com que esse kimono azul é geisha também. Ela tá sem o microfone, não tem problema. Entendi. Mas depois a gente... Isso, a Lu foi buscar o microfone para você, Bianca, porque aí você explica para nós. Eu acho que seria legal a gente acrescentar isso para nós, né? Chegou o microfone. Então, pelo que eu entendo também, não entendo tanto, mas as roupas denotam a classe social e que ritual elas estão inseridas também. Então, depende da cerimônia do chá. Eu sei que o kimono transpassa de um sentido diferente, que eu não sei explicar qual, mas é diferente da roupa que é usada habitualmente. Então, tem toda a hierarquia de classe e hierarquia também de função social. Sim. Perfeito, obrigada, Bianca. Bianca, ele trouxe moti. E ela já fez, delícia! Mas eu vou experimentar um. E olha, eu vou pegar com esse hashi aqui, porque o moti é um dos doces japoneses. Esse aqui, ele é de feijão. Sim. É isso, né? Sim. Ó, então... O recheio no feijão. Eu vou morder. Acho que tem um papel. Não, esse não tá. Não. Eu, como gosto, queria deixar vocês com água na boca, porque o que tá aqui dentro é feijão. Delícia. Gente, eu vou falar de boca cheia, mas agradecer ao Denis por estar conosco hoje. O convite para vocês terem mais contato com a cultura japonesa aí na sua cidade. Você que conhece a comunidade japonesa ou aqui em Campinas, no Instituto Nippo Brasileiro. Gente, eu vou ter que parar por aqui. Denis, eu quero agradecer a sua participação conosco. Parabéns a você e, através de você, todos os outros japoneses. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, né? E no dia 29 de junho vai ter a nossa festa junina ali no Instituto Cultural Nippo Brasileiro de Campinas.
a partir das 15 horas. Obrigado. Dia? 29 de junho, às 15 horas. Dia 29. Eu fico por aqui, agradecendo ao Denis, agradecendo a Bianca, agradecendo a você. E amanhã tem mais Mulher.com. Ó que delícia!